Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui num grupo de estudo. Nossa proposta aqui é nós falarmos, né, sobre um local ou uma instituição que foi criada no início, né, na nossa região aqui de Goiânia. E no caso eu vou falar, né, eu sou o Christian Rodrigues, vou estar falando aqui sobre a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, né, e a influência que os povos, né, a sociedade teve com ela e que ela se tornou hoje, né? E na sequência, o Renato Ribeiro vai estar falando também sobre a igreja, a matriz de Goiânia, a católica, também como ela se cresceu, como ela se constituiu e que ela é hoje através da influência da sociedade sobre ela. Tá, eu vou falar sobre a primeira igreja presbiteriana. Ela foi fundada em 1936, né, com apenas 7 famílias se reuniram ali para poder fazer umas reuniões evangélicas, né, uns cultos, e ele foi formado a partir dessa data, né, pelo pastor reverendo David Lee, ele que foi o fundador dessa igreja, através de 7 famílias se reuniram ali para fazer, né, o primeiro culto da igreja presbiteriana em Goiânia. Mas em 1938, eles deixaram de se reunir em casas e começaram a reunir em um templo onde hoje ele se encontra, que é na rua 68, no centro de Goiânia. Né? Hoje já é um templo já constituído, grande, numeroso, né, para muitas pessoas. E eles começaram em casas e depois construíram esse templo em 1938. E em 1951, através dos seus membros, tiveram 3 irmãs, especificamente membros do hall de membros da igreja, tiveram a ideia de criar uma escola, né, para evangélicos. Então, eles, junto com o pastor, tiveram essa ideia e formaram também uma escola evangélica, né, uma das primeiras escolas evangélicas dentro de Goiânia. Né? Então, isso aconteceu em 1951, né? Onde eles, através dos membros, formaram a primeira escola com 67 alunos, né? E a igreja foi crescendo de tal forma que começou a construir a escola e ela começou a crescer também, começou a ampliar seu templo, já chegando a ter, através dela, formaram-se mais 19 outras igrejas, eles expandiram para mais 19 lugares dentro de Goiânia, né, totalizando aí 20 igrejas presbiterianas que vieram a partir dessa primeira igreja, né? E com o crescimento também, não só numérico de outros templos, né, dos membros, que hoje primeira igreja da Rua 68, eles têm uma média aí de alguns, mais de 1.000 membros especificamente. Né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram também um rádio comunitário, né, onde eles conseguem divulgar os cultos, pregações, e também hoje eles promovem um turismo social, né, voltado para um turismo religioso, na verdade, voltado para quem defende a linha calvinista. Né? Então, em Goiânia, pela Presbiteriana, é feito anualmente um encontro de pessoas que defendem esse viés evangélico calvinista. Né? Então, isso tudo ocorreu conforme a criação dessa igreja com o crescimento dela, com seus membros, começaram a desenvolver e trouxe grandes benefícios para a sociedade, que era escola, rádio e eventos turísticos. E aí, Renato Ribeiro? Ah, legal. A internet falhou um pouco. Sim. Não, joia. Quantos membros mesmo que você falou da igreja, que a igreja tem atualmente? A igreja hoje atualmente tem 1.300 membros, né, na primeira igreja presbiteriana. E na sua escola, se você tiver interesse também, começou com 67 alunos, mas hoje tem mais de 1.200 alunos. Olha só, bem legal, bem legal. Tá, a minha abordagem foi referente a uma igreja que não não sei se você está conseguindo ouvir bem. Sim, perfeitamente. Tá. O meu trabalho foi feito referente a uma igreja que não é da minha fé, né? Eu fiz a respeito da igreja católica, matriz em Goiânia.
achei algo bacana, porque a construção da Igreja Matriz se deu em 1937. A presbiteriana, você falou que começou em 1936, me Fez, parece. fez, exato. Então, assim, a Igreja Católica, é lógico que já existia a igreja, né? A gente está falando só da construção, mas ambas as igrejas, tanto a presbiteriana quanto a Igreja Matriz de Goiânia, elas são quase da idade de Goiânia, né? A cidade de Goiânia é de 1933, então elas datam assim quase do início da cidade, né? A Igreja Matriz tem algumas coisas assim bem que eu achei assim interessante. Primeiro porque o projeto é feito também tudo dentro da Igreja Católica, né? Por um padre também de origem portuguesa. E a construção, o bispo da época, né, o arcebispo, na verdade, Dom Emanuel, pediu para vir um grupo de padres alemães que eram especialistas na questão de arquitetura, de engenharia. E então o projeto é um projeto de origem portuguesa, a execução foi feita por alemães. E os próprios alemães construíram tanto a igreja matriz, né, que na fé católica é a maior igreja de Goiânia, cabe 930 pessoas, fora as pessoas que ficam em pé. Há uma estimativa de que no fim do século passado, hoje em dia não tenho informações, mas passavam por semana em torno de 30 mil pessoas na igreja, né? Tem uma igreja que cabe mais ou menos 1.000, né? Passava 30 mil durante a semana, então um fluxo altíssimo, e é a igreja católica mais movimentada de Goiânia até hoje. Uma arquitetura que eles buscaram ainda preservar, assim, a arquitetura europeia. Então, se você vê as imagens, você percebe que em Goiânia já não tem tantas construções, principalmente eclesiásticas, com esse tipo de arquitetura, né? E Uhum. aí, uma coisa também que é bacana, assim como a igreja presbiteriana tem uma escola, a igreja católica da matriz também de Goiânia, em Campinas, é, foi construída junto com o Gustavo Hitler, que é uma escola de música, né? Também construída, iniciada na meados aí de 1940, 47, né? Quase uma década depois da construção da própria Igreja Católica, né? Da matriz. Uma história bacana também, assim, é que a igreja foi construída, o terreno foi doado antes da cidade de Goiânia ser de fato construída, né? Era um lugar chamado Campininha ou Campininhas das Flores, que é hoje a cidade, o setor de Campinas, que na verdade antes não era Goiânia, né? Então foi doado toda uma região com a praça, né? Dentro de uma fazenda próximo, o que também é algo interessante, porque hoje já se perde muito esse referencial, mas próximo do Rio João Leite e do Meia Ponte, né? Então toda uma área foi doada ali para a construção da matriz, uma obra que durou para ser concluída mais do que uma década, porque ela parou, né, durante um tempo e depois foi retomada. Então essa aí é a construção, né, que nós temos hoje, que tem talvez assim um dos maiores conteúdos históricos, vamos dizer, né, na cidade de Goiânia. Nossa, muito É isso interessante. aí. Muito interessante. Tantas pessoas que passam ali para poder assistir as missas, né? Então, muito legal. Você falou em mais 930 no início, para depois. Mais de 30 mil por semana. Muito interessante. Um fluxo muito alto, né? E é interessante também, assim, por exemplo, houve uma doação de um terreno, né? Um proprietário particular. Quem construiu foram alemães. A arquitetura é muito baseada na tendência de Portugal. Então, foi uma série de influências, né? De pessoas, de origens e tal, que contribuiu para a construção. Até hoje é um lugar interessante de você ir. Parece que você volta um pouquinho no tempo, porque a igreja ainda tem essa arquitetura. Nossa, muito legal.
Tá, então, essa foi a proposta, né? A gente falar aí um pouco desses locais que receberam influência aí, dos povos, né, da sociedade, que transformaram no que são hoje, né? Tanto a igreja presbiteriana quanto a igreja matriz católica aí do setor de Campinas, né? Que antes da própria nossa cidade ser constituída, né, criada, a igreja, né, começou a ser formada ali. Então, essa proposta, né, a gente espera que todos aí possam ter sido enriquecidos com essas informações. Então, Renato Ribeiro, Isso. obrigado aí pela presença aí nesse debate, nesse estudo, né? Estou à Valeu. disposição aí. Valeu. Até mais, gente. Boa Até noite. mais.